Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo e ela, Maria de Fátima Miranda. Olha, tá animada. Então nós damos prosseguimento aí ao nossa conversa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, e nós estamos tratando do tópico Qualidades dos Médiuns, ainda falando sobre mediunidade. E hoje nós vamos entrar no item 87. Há um tempinho para que todos abram os seus livros, possamos acompanhar. Então, no item 87, Kardec faz a seguinte reflexão. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas e se considera um intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. Isso aqui é muito, muito importante, porque nós vemos normalmente comunicações que recebem a assinatura ou a identificação de espíritos que são considerados espíritos de ordem elevada, e nós nos baseamos no conteúdo pela assinatura, quando na realidade nós temos que verificar o conteúdo, e nós temos que aceitar, adotar e até mesmo divulgar pelo conteúdo e não pela assinatura. Existem muitas assinaturas, conforme nos relembra aqui Kardec, de nomes ilustres que frequentemente são apócrifos, isto é, são falsos, certo? E que assinam as comunicações para darem um respaldo, para darem uma credibilidade àquilo que ali está contido, e que nem sempre merece essa credibilidade desse conteúdo que ali está. Então, a nossa referência é sempre do conteúdo. Certo? Então, o conteúdo é que deve pautar a nossa aceitação, a nossa credibilidade e até a nossa divulgação com relação àquilo que foi recebido. Então vamos... Aí é que está o problema também, né? Você está corretíssimo na questão do conteúdo. Agora, como você vai avaliar um conteúdo se você não tem conhecimento? Então a base principal para todo aquele que quer buscar no Espiritismo, né, um caminho, um farol para a sua vida, é estudar a doutrina. Porque o médium que não estuda, né, a gente está falando aqui das mensagens apócrifas. O médium que não estuda, o dirigente de reunião que não estuda, como é que ele vai ter base para avaliar se a mensagem A, B ou C, se ela pertence aos espíritos que assinam o nome? Então, o mínimo, né, que você tem que fazer, nós temos que fazer, é conhecer as obras básicas e fundamentais da doutrina espírita, que são as 5 obras publicadas por Allan Kardec. É o mínimo que se pode fazer. É a mesma coisa, Eduardo, que você encomendar a construção da sua casa a alguém que não tenha certo conhecimento em engenharia. Né? Você vai lá e a casa vai desabar em cima de você, que a gente vê acontecer aí a miúde, né? Então, esse conhecimento não é só em relação
a veracidade, ao conteúdo das mensagens, não. É em relação à prática mediúnica. O conhecimento é fundamental para que nós possamos ter um respaldo naquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos participando com relação à prática mediúnica. Nós temos que conhecer, porque senão nós seremos envolvidos facilmente pela espiritualidade e nós vamos ficar sem chão naquilo que nós estamos realizando. Porque no caso do médio e a mediunidade e o estudo da doutrina espírita, quando nós vamos estudando, nós começamos a ser os primeiros vigilantes, cada um de si mesmo. Né? Porque se estudamos doutrina espírita, vamos compreendendo que os espíritos nos esclarecem, nos alerta, e no dia a dia nós temos a vivência do momento mediúnico, somos os primeiros que devemos a ficar atentos, porque nós sentimos a influência que nos chega. Um espírito que se aproxima com a influência que não é de conforto, de paz, de harmonia, e vem assinando o nome de alguém que é um instrumento de harmonia, um mensageiro do Cristo, já tem uma incoerência. O médio, ele sempre faz a leitura da aproximação. Porque se for uma aproximação de um espírito não responsável, não é uma vibração de conforto, de paz, de alegria, de harmonia. Mas quando é uma aproximação que gera inquietude, não pode ser de um espírito bom que vai assinar, não é? Mas como é que o médium vai fazer isso? Se ele realmente estuda a doutrina, se estudando. Chega uma hora que nós vamos entendendo a mensagem do Cristo, é importante que nós sejamos emissários dele naquilo que falamos, agimos e nos propomos. Mas a mensagem do Cristo precisa reverberar primeiro em nosso íntimo. Quando se trata de doutrina espírita e mediunidade, então, é no médium que tem que se refletir primeiro tudo que ele estuda. Então, de tudo que a gente está relembrando aqui, a conclusão é sempre a mesma. Qualquer prática dentro da doutrina espírita carece de conhecimento. Nós temos que saber o que estamos fazendo, para que estamos fazendo e como devemos fazer. E isso só nos vem através da nossa busca, do nosso estudo. Então, dando continuidade aqui à colocação de Kardec, não sendo senão um instrumento passivo, compreende, um médium, falando do médium, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal, e que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros desinteressados julguem do seu trabalho sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária, do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete. Isso aqui é um ponto muito importante, porque nós temos os melindres, não é? Então, o médium, de um modo geral, com muita frequência, o médium se acha o porta-voz de espíritos de grande estatura moral. E quando alguém faz alguma crítica, alguma observação, quando a gente fala em crítica, a gente está falando de observação, em contribuição, certo? Em uma análise. Faz alguma crítica com relação ao trabalho que foi desenvolvido, ele se sente melindrado, porque ele não gosta, certo? Como se fosse ele o responsável por aquilo. E aqui Kardec lembra com muita clareza, com muita ênfase, que o médium, na realidade, ele é um instrumento. E a comunicação que lhe vem não é por seu mérito pessoal. Tem que haver um mérito pessoal em termos da sintonia, certo? Porque ele trará para junto dele espíritos mais elevados, dependendo do seu preparo moral, da sua elevação moral. Mas aquilo que é produzido pela espiritualidade e não pelo próprio médium. Então isso é uma coisa que nós devemos entender e deixarmos de lado esses melindres que são muito comuns
dentro da prática mediúnica, em que, quando mostrada alguma incoerência, alguma imperfeição numa comunicação, o médium se sente traído, se sente melindrado, ofendido, certo? Quando, na realidade, ele tem que se preparar bem para que seja o porta-voz de bons espíritos. Isso é uma coisa que ele deve fazer. Mas o que é produzido é para ser analisado sempre, sempre, sempre. Ok? Vamos continuar? A gente tinha lembrado, né, também, a gente sempre fala isso, né, que anteriormente a gente leu aqui que o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Então, vocês falaram do melindre, né? A gente lembra daquela história lá acho que é o Júlio César Gandhi, não é isso? Sim. Que estava na Federação Espírita Brasileira, sim, o Julinho, e ele teria, né, recebido, ele psicografou uma mensagem e lá estava assinado Allan Kardec. E ele, quando leu, aí é o que Kardec coloca aqui como a questão do médium, né, que tem bom senso. Ele falou, poxa, ele não se achou digno de tal favor. Não é que ele considerasse impossível dele receber uma mensagem de Kardec, mas a gente leu aqui agora, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Então, diante, ele pensando, poxa, devo ter filtrado errado, deve ter tido algum problema aqui. Ele pegou a mensagem, embrulhou, guardou e botou no bolso. É uma conduta de humildade dele, né, do Julinho, como médium. Mas Joana de Ângeles, né, chegou para Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles, e disse para o médium Divaldo, o Julinho recebeu uma mensagem, a mensagem é de Allan Kardec, diga para ele que pode ler. Aí, diante dessa confirmação, claro, aí passou uma confiança muito maior para o Julinho, que o Divaldo chegou para o Julinho e falou, olha, Joana acabou de me dizer que você recebeu uma mensagem assinada por Kardec, é dele mesmo, você pode ler. É diferente. Então, mas o Julinho, ele teve esse bom senso de filtrar e falar, não, opa, vou segurar isso daqui porque é melhor. E nem todo médium tem essa humildade. Isso aí ressalta, vamos dizer assim, uma postura, inclusive de responsabilidade, né, do médium. Porque na incerteza que foi gerada nele, por razões pessoais dele, da incerteza, da insegurança dele, ele resolveu não divulgar a mensagem. Mas, diante da confirmação, era para ser divulgada. Então, isso conforme você lembrou, Eduardo, é uma postura de humildade também do médium. Pelo pouco que nós chegamos a acompanhar do Julinho, ele deve ter recebido aquela mensagem e pensado, não, eu vou deixar guardada, depois eu vou levar ao crivo de outros companheiros, vou refletir para um outro momento, mas se fazia necessário naquela hora, então, Joana, é agora. E olha que Julinho era um amigo íntimo do Chico, independente de ser um amigo íntimo do Chico, era alguém em que o Chico confiava muito e se apoiava muito nele quando ele estava presente nas reuniões. Vamos lá. O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. De repente aqui não é um é um I, não é? O seu caráter distintivo e a simplicidade e a modéstia. Não, o seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente quando se lhe oferece ocasião, sem jamais incomodar-se por não o preferirem aos outros. Isso aqui é interessante, porque quando o médium começa a perceber que para ele é uma oportunidade abençoada, está numa tarefa onde ele é um pouco menos inútil, e quando ele sabe dos esforços dele, compreende as suas limitações, e alguém no grupo trata ele de uma forma como se ele fosse incapaz ou que não fosse merecedor de algumas coisas, ele não se constrange. É verdade que existem situações, existem tarefeiros e grupos onde essa desconfiança e o distrato de algumas pessoas chega a ser doloroso, não é? Mas ele vai ver e vai lidar com isso de uma maneira que vai auxiliá-lo a educar-se, a vencer ele mesmo.
Já participamos de alguns grupos antigamente, então, no início, e eu sempre me lembro da conduta do Joãozinho, que está desencarnado, né? Participamos de alguns grupos, e às vezes naquele grupo a pessoa olhava para o João e não achava ele uma pessoa muito antenada, ou que não era... Porque ele é muito simples, sim, modesto. Ele se apagava todinho. Ele, do lado de qualquer pessoa, ele fazia questão que o outro se manifestasse. E em alguns momentos eu lembro que ele registrava as coisas, aí depois conversava, mas aí ele ria, passava e deixava para adiante. E já coisas que aconteceram há muito tempo, em grupos que até não funcionam mais daquela forma. Mas para mim era uma lição muito grande observar a maneira como ele lidava com essa atitude que era natural. O próprio Chico Xavier, que é um dos maiores médiuns que já pisaram aqui no planeta, ele, no começo da trajetória dele, ele foi muito humilhado, desconsiderado. Por quê? Porque era uma pessoa simples e modesta. Uma pessoa que se vestia humildemente. Né? Eu lembro de uma história, uma das muitas histórias do Chico, né? Que um senhor foi procurá-lo, lá em Pedro Leopoldo, e aí chegou o seu carro e foi pedir informação logo a quem? Ao próprio Chico Xavier. Olha, eu estou procurando o senhor Chico Xavier, cidade pequena, né? Aí o Chico falou, pois não, meu filho, sou eu, sou o Chico. Aí o homem olhou pro Chico, pobrezinho, todo, né, roupinha humilde. Aí falou assim, se tu não arrumou nem pra você, pra mim é que tu não vai arrumar. Foi embora. Pois é, lidando com o próprio Chico. Foi embora. É porque ele estava esperando. Mas isso que a Miranda estava falando, ela estava lembrando de um amigo, né, um grande amigo nosso, que é o Joãozinho, que já desencarnou aí tem há pouco tempo. O João era esse médium, simples, discreto, falava pouco, gostava de falar nos estudos, né? Para estudar ele gostava muito de interagir, falar, comentar o que ele leu, aquela coisa toda, mas no dia a dia ele era de falar pouco, muito observador, trabalhava com afinco, com dedicação, com humildade, silenciosamente, socorreu a muitas pessoas silenciosamente, que é uma outra característica das grandes almas. As grandes almas não fazem para o público ver. E ele muitas vezes foi desconsiderado, não foi respeitado, não foi tratado com devido carinho, mas ele sempre... né? Não, aquilo não impossibilitou ele de tratar o outro bem. Sempre perdoou, nunca ficou com raiva de ninguém. Claro que acredito que muitas vezes ele deve ter se entristecido. Mas é difícil, Aloysio, porque aqui na Terra a gente valoriza o exterior. Né? A aparência. O movimento espírita, ele tem uma coisa que não é negativo. Não é negativo. Kardec já falava sobre isso. De pessoas ilustres. Kardec falava, até porque era importante naquele momento mostrar que a doutrina espírita, que era os seus detratores diziam, é tudo maluco, é tudo doido. Só se mexe com esse negócio de espiritismo quem é doido. Eram os detratores da época. E Kardec dizia, olha, mas temos médicos, temos cientistas, temos historiadores, temos químicos. Kardec mostrava o seguinte, que pessoas sérias, pessoas ilustres, se ocupavam com os fenômenos espíritas, estudavam e confirmavam. Era importante, né? Só que o movimento espírita, ao longo do tempo, ele se manteve assim, né? Normalmente, até o próprio IBGE já detectou isso, grande parte dos espíritas tem nível superior. Isto é, fizeram uma faculdade, são pessoas letradas, né, com conhecimento acadêmico. Só que isso gerou também uma distorção muito grande, porque você vê muitos companheiros que se colocam até acima da doutrina. A personalidade deles, a persona é mais importante do que tudo. E normalmente, esses companheiros acabam se perdendo, porque isso é uma porta aberta para a vaidade, né? Para o egoísmo, para o orgulho. E a gente lamenta, porque Kardec valorizava, e Jesus, sobretudo, valorizava os simples. Você pode ser uma pessoa de grande conhecimento acadêmico. Você pode ser uma pessoa rica. Você pode ter tudo. Mas você pode ser simples. A simplicidade, ela não quer dizer que só vai ser simples quem é pobre. Isso não tem nada a ver. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que ninguém diz. Porque ela não ostenta. E ajudam muito, silenciosamente.
Então, assim, o fato de você ser um grande acadêmico, um grande profissional, não quer dizer que você tenha que ostentar o seu saber sobre o outro. Você pode, claro, utilizar do seu saber para o bem, para ajudar, para erguer, para levantar. Quanto mais você sabe, mais você pode ajudar. Mas sem fazer com que aquele seu conhecimento do mundo para poder ser uma carteirada. Sabe com quem você está falando? Eu sou PhD nisso, eu conheço aquilo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Esse, com certeza, não está no caminho legal. Porque não é aquilo que Jesus ensinou, porque o maior que já teve aqui na Terra foi Jesus, e ele dizia, eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele lavava os pés dos próprios discípulos. Então eu, Eduardo, eu respeito a todo mundo, mas eu prefiro lidar com os simples. Então, continuando na simplicidade, vamos lembrar aqui, conforme Kardec fecha esse item, dizendo que os médiuns são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. E ao evocador, mesmo ao simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. Então, essa é uma questão que nós já falamos aqui, mas que vale a pena relembrar, sem melindres, porque essa avaliação que deve ocorrer sempre após uma sessão de manifestação dos espíritos é muito importante. É importante para todos que estamos participando e é importante para o médium, para que também ele se prepare cada vez melhor para o exercício da mediunidade. E vamos em frente com o item 88. Como todas as outras faculdades, diz Kardec, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações na vida futura. Então aqui está um ponto que a gente vai terminar falando sobre isso, que falta pouco tempo, e vamos começar novamente semana que vem falando sobre isso, que é a mediunidade no seu sentido daqueles que usam para o mal, né? Como entender grandes médiuns com potencial maravilhoso, mas que infelizmente utilizam a sua mediunidade para o mal. Existe? Existe. Lamentavelmente existe, e não são poucos, e sempre existiram. Sempre existiram. Tanto é que Moisés, preocupado com isso, à época, ele chega a proibir a comunicação com os mortos por causa do comércio que tinha se transformado a relação entre os encarnados e os desencarnados. Muita gente até cita esse trecho bíblico, né? Moisés proibiu. Se ele proibiu é porque podia, né? Ninguém proíbe o que não pode. Só que ele proibia o abuso, o mau uso da mediunidade que muitos judeus, naquela época, devido ao contato lá com os egípcios, acabaram adquirindo em relação a essa relação do médium encarnado com os espíritos desencarnados, Aloysio Guigino. A mediunidade por si em si não é nem boa nem má. Tá? Depende da sintonia do médium, depende do conteúdo daquilo que ele está trazendo e que deve ser, conforme nós já lembramos aqui, deve ser sempre analisado. Sempre analisado. Então essa é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque nós temos uma tendência até de colocar o médium num pedestal, quando na realidade não é por aí, certo? O médium é um intermediário da espiritualidade e pode ser um intermediário de bons e de maus espíritos, dependendo da sua elevação moral, dependendo do seu preparo, dependendo da sintonia naquele momento da mediunidade. Então, com essa lembrança, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, marcando já uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz a todos. Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. Estamos no mês de dezembro de 1859. Nós falávamos no programa passado que o mês de dezembro é um mês muito longo, muitas publicações, bem como foi lá no início, sei lá quanto tempo atrás, né, meu parceiro Renato? Seja bem-vindo, boa noite. Tem quanto tempo que a gente está aqui nessa obra, Renato? Bill, boa pergunta. Vamos ter que consultar os universitários aí para poder saber disso. Consultar os arquivos da Rádio Rio de Janeiro. Você é o cara da cronologia, eu nunca sei de nada. Mesmo, consultar os arquivos. Da cronologia. Né? Consultar os arquivos da Rádio Rio de Janeiro aí para poder a gente descobrir. Eu vou perguntar. Mais de um ano com certeza. Sim. E depois a gente traz num outro programa, a gente traz aqui quando foi que nós começamos a fazer a Revista Espírita, né? Ano ímpar aqui, o janeiro. Passa tão rápido, né, Renato? De 1859. Vou dar uma pesquisada, depois a gente traz, com certeza. Depois, no próximo programa, a gente traz. E então a gente vai dar continuidade aqui. Na semana passada a gente finalizou, né, o subcapítulo aí, subtítulo, um espírito que não se acredita morto. E hoje a gente vai começar a doutrina da reencarnação entre os hindus, não é isso, Renato? Sim, perfeito. Então vamos lá, sem mais delongas, que diz o seguinte, essa nota foi comunicada à sociedade pelo Sr. Tug, né, que é um espírito hindu. Sim. E diz o seguinte: geralmente se pensa que os hindus só admitem a reencarnação como expiação. Segundo eles, a reencarnação só se daria em corpos animais. No entanto, as linhas que se seguem, extraídas da viagem da senhora Ida Pfeiffer, parecem provar que, a tal respeito, os indianos têm ideias muito sadias. Diz a senhora Pfeiffer: em geral, as meninas ficam noivas por 1 ano de idade. Se o noivo vem a morrer, ela é considerada viúva, ficando impedida de casar-se. A viuvez é reputada como uma grande infelicidade. Pensam eles que isso se deve à posição das mulheres cuja conduta não foi irrepreensível numa vida anterior. E aí a gente faz uma pausinha aqui que a gente vê que tem uma consciência, né, de anterioridade, continuidade da vida, mas eles, embora a gente não está fazendo aqui nenhum juízo de valor, nem nenhum tipo de julgamento, até porque não é o nosso propósito, e nem é o propósito da doutrina, né? Mas eles, como ele diz aqui, pensam eles que isso se deve à posição das mulheres cuja conduta não foi irrepreensível, ou seja, elas já teriam como pena, né, como penalização, devido a uma conduta inadequada na vida anterior, a viuvez, né, Renato? Exato, e aí ele já tem uma consideração de algo que vem, né, lá de trás, né, que vem do passado, sim, e algo que ficou mal feito, ficou mal lapidado, foi relapso, enfim, tudo isso. E aí por isso é que aconteceu essa situação dela nessa vida não poder contrair mais um casamento e ficar viúva. Mas é uma compreensão
que a doutrina espírita nos esclarece, né? Consola porque esclarece, esclarece porque consola. Sim. Né? Exato. Por quê? Porque o seguinte, se foi ela quem errou, não é? É ela quem deveria colher os frutos daquela situação. O desencarne do pretendido, do noivo, do futuro esposo e tudo, não estaria obrigatoriamente na conta do erro que ela cometeu no passado. A doutrina é clara nesse sentido, né? Não é bem assim, tá? Não é bem assim, não, tá? Pode ser e pode não ser, né, Bill? Exatamente, até porque, como você falou, o que a gente vê aqui é uma repercussão de um passado delituoso. Sim. Ok, isso perfeito. Né? A gente faz, a gente repercute. Sim. Agora, uma criança de 1 ano de idade, ela vai ter qual compreensão? Né? Sim. Enfim, obviamente ela vai crescer, quando você tinha 1 ano de idade, o seu noivo morreu, faleceu, desencarnou, e por isso você não pode casar. Ok, mas será que ela vai ter esse entendimento, essa compreensão? Às vezes até tem, porque está inserida naquela doutrina, ok, Exato. acredita, beleza, ok, mas se a gente colocar a razão que a doutrina espírita esclarecedora, como você trouxe aí, né, nos mostra que não é bem assim, mas enfim, é uma questão doutrinária que a gente não pode se aprofundar, até porque a gente não conhece, né, o hinduísmo para nos aprofundarmos, né, Renato? Então vamos continuar aqui, né? Sim. Se tivesse o Mauro aqui, podia ser que o Mauro até falasse, o Mauro Rodrigues, né? Poderia Mauro até falar daria um pouco sobre isso, mas enfim. Todas as explicações pra gente. Exato. Mauro Rodrigues, para quem não conhece, é um grande amigo nosso lá do posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, que ele tem uma ligação muito grande com as doutrinas orientais, né? Sim, enfim, sim, então ele sempre, até no nosso grupo de estudos, ele traz impressões, né, Renato? É um querido amigo. Então vamos lá. Malgrado a importância que não se pode recusar a estas últimas palavras, forçoso é reconhecer que entre a metempsicose, e aqui a gente dá uma pausinha aqui também, porque ele fala aqui em habitar em corpos de animais. A alma humana habitar um corpo. Habitar um corpo de um animal. Não pode acontecer. Isso chama-se metempsicose. O livro a gente vai lá no livro dos Espíritos, né, Renato? E mostra isso, que é uma impossibilidade. Isso segundo a doutrina cristã espírita, que é a doutrina que nós abraçamos, que nós usufruímos, que nós estudamos. Isso vai de encontro à retrogradação do espírito, lá na pergunta 118, que não há retrogradação do espírito, ou seja, o espírito não está habitando um corpo hominal, de um ser hominal, e vai encarnar, não vai habitar um corpo de um animal, não é isso, Renato? Perfeito, Bill, perfeito. Porque existe todo um princípio das coisas, não é? Um princípio de tudo, tá? O animal, ele é irracional. A alma é dotada de livre-arbítrio, ela pensa e resolve, né? A alma humana, ela tem o livre-arbítrio. A alma do animal, ela não tem essa capacidade, tá? Daí a grande diferença, né? Para isso, nós pensamos, nós podemos optar, nós podemos resolver, deliberar, nós entendemos a prova, a expiação, a dor. O animal sente dor. Por quê? Porque o corpo, a composição física dele é semelhante à nossa. Então ele sente dor, claro, ele sente dor. Mas por que está doendo? Mas não entende aquilo, o porquê daquilo. Por que está doendo? Por que estão me batendo? Por que me atropelaram? Por que né? Ele não sabe isso. É diferente da alma humana. Então a alma humana, ela não vai voltar para o corpo de um animal, não é? Haja visto ela já ter alcançado um estágio, né, mais avançado. E o que não significa dizer que, em se tratando de mundos físicos, a alma não possa coabitar um corpo num momento num mundo primitivo, por exemplo. Não é? Já é outra coisa. É outra história. Aí mas a alma... Não, ela não está retrogradando, não. Ela guarda tudo que ela fez até então. Ela está voltando ali por uma missão,
por uma necessidade, enfim. Aí a gente também não pode ficar atestando que foi por A, B, C ou D. Tem todo um alfabeto aí de possibilidades. Exatamente. E quando a doutrina espírita nos mostra que quando há necessidade do espírito, propriamente dito, o espírito, a essência, aprender alguma coisa por conta de um delito no passado, quaisquer que sejam os delitos, né, que causaram algum dano, ou que causou algum dano no perispírito dele devido à inconsequência, ou de outrem, ele vai reencarnar num corpo que vai promover isso, ou com uma doença, ou com uma limitação motora, ou sem, sei lá, a gente vê aí vários exemplos, a pessoa que nasce já sem braço, sem as pernas, sem os membros superiores, inferiores, enfim. Quaisquer que sejam as limitações ou as deficiências, o espírito vai nascer com aquilo ali justamente para promover essa educação, né? Me fugiu o nome agora, mas ele vai ser reeducar diante daquelas dificuldades dele, né? Mas nunca retrogradar num corpo animal. Mas isso, vamos voltar a repetir, é a crença deles, devemos respeitar. Sim, como sim. espíritas que somos, devemos respeitar, porque não é isso que conta, isso não forma um homem de bem. Se ele acredita que o cara reencarna numa vaca ou reencarna num ser humano, isso não o torna homem de bem mais do que a gente ou menos do que a gente. Né, Perfeito, perfeito. Exatamente. Então vamos lá. Vou repetir aqui porque a gente começou, né? Malgrado a importância que não se pode recusar a estas últimas palavras, forçoso é reconhecer que entre a metempsicose dos hindus e a doutrina admitida pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas há uma diferença capital. Citemos aqui o que diz Zimmermann sobre a religião hindu no Diário de Viagem. Não vou nem falar o nome que está aqui, porque é um nome que, pelo amor de Deus... Poxa, eu pensei que você fosse falar o nome, pô. Não. E nem vou passar para você, que isso aí é uma falta de caridade. Né? Mas enfim, é um nome muito complicado aqui. Eu estava aqui esperando uma pronúncia bonita para eu aprender a falar esse nome, rapaz. Poxa, mas não vai rolar, né, Bill? Não vou arriscar, não. Você quer arriscar, Renato? Não, eu não vou arriscar também, não. Não vou, não. Não vou, não. Vamos lá. Antes disso, eu vou falar que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859, dezembro de 1859. Então diz o seguinte, o Diário de Viagem. O fundo dessa religião é a crença num ser primeiro e supremo, na imortalidade da alma e na recompensa à virtude. Tá ok, tá bacana, tá beleza. Sim. O verdadeiro e único Deus se chama Brahma, o que não deve ser confundido com Brahma, que é criado por ele. Brahm, que é mudo ali, o M mudo, Brahma, não deve ser confundido como Brahma. Oi, Renato? Brahm é a inteligência suprema. Exatamente. E Brahma somos nós. Exatamente. É a verdadeira luz, que é a mesma, eterna, bem-aventurada e em todos os tempos e lugares. Da essência imortal de Brahm, emanou a deusa Bhavani, isto é, a natureza, e uma legião de 1.180 milhões de espíritos. Entre esses espíritos, há 3 semideuses ou gênios superiores, Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade dos hindus. Durante muito tempo, a concórdia e a felicidade reinaram entre os espíritos. Mais tarde, porém, eclodiu a revolta entre eles e vários se recusaram a obedecer. Os rebeldes foram precipitados do alto dos céus no abismo das trevas. Deu-se então a metempsicose. Cada planta, cada ser foi animado por um anjo decaído. Essa crença explica a bondade dos hindus para com os animais. Consideram-nos como os seus semelhantes e não querem matar nenhum dos seus semelhantes. Né? Somos induzidos a crer que não foi senão a ação do tempo que levou tudo quanto existe de bizarro nessa religião, mal compreendida e falseada na boca do povo, a descer a posição de insana charlatanice. Basta indicar os atributos de algumas de suas principais divindades para explicar o estado atual de sua religião. Vale lembrar aqui que a gente está, para quem está chegando agora, nesse momento,
por exemplo, que a gente está lendo, citamos o que diz Zimmermann sobre a religião hindu no diário de viagem dele próprio. Tá? Isso aqui é uma leitura de um diário de uma viagem de uma terceira pessoa. Tá? Não é nenhuma percepção da doutrina nem de Kardec. Vamos destacar isso. Eles admitem 333 milhões de divindades inferiores. São as deusas dos elementos, dos fenômenos da natureza, das artes, das doenças, etc. Além disso, há os bons e os maus gênios. O número de bons ultrapassa o dos maus em 3 milhões. O que é extremamente notável é que não se encontra entre os hindus uma única imagem do Ser Supremo. Parece-lhes demasiado grande. Dizem que toda a terra é o seu templo e o adoram sobre todas as formas. É uma impressão que ele teve, né, do que ele viu do hinduísmo, né? Mas a gente fala muito aqui também sobre a doutrina católica fala dos anjos caídos, né, os decaídos, né? A doutrina espírita nos traz aí, né, Emmanuel nos traz, né, os exilados de capela, né, Renato? E a própria a Caminho da Luz fala muito sobre isso, tem tantas outras obras que trazem isso. Exato. Só aqueles espíritos que chegaram num patamar ali intelectual, mas faltava desenvolver o patamar moral e foram decaídos, caíram para o inferno. Não, eles foram decaídos, foram enviados para um outro planeta, no caso me fugiu o nome agora, acabei de falar, dos capelinos. Uhum. No caso dos capelinos, foram enviados para cá, para a Terra, para promoverem a ascensão moral deles e a nossa ascensão intelectual também. Enfim, está tudo predito aí, né? Nada está solto, nada está aleatório. E é a mística, né? O que falam muito do Satã, do diabo, do demônio, né, que é um anjo caído também, que por ciúmes de Deus, por inveja de outros anjos, ele foi exilado para o fundo do inferno, né, como se Deus fosse um Deus punitivo, né, e como se Deus fosse um Deus não de amor, mas de vingança. Então a gente pode entender essa personificação do diabo, do demônio, como toda uma raça, por exemplo, a raça capelina, por exemplo, que foi exilada para a Terra, né, Renato? Sim, sim. É interessante que toda essa povoação, né, que a gente vê, principalmente no Caminho da Luz, né, nós vamos entendendo que todos eles tinham já alguma filosofia religiosa, né? Mesmo que carente de alguns esclarecimentos, né, mas tinham. E aí foi o start, né, o ponto de partida para muitas situações, não é? Para que você hoje pudesse chegar aqui, não é? onde nós chegamos. E todas essas informações interessantes, não é? Porque vem todo o boom da criação do planeta, da recriação no sentido de transformação do planeta, para abrigar aqui os espíritos, lá no livro Caminho da Luz e tudo mais, enfim, não é? A vinda do Cristo, a vinda do Evangelho, a vinda da doutrina espírita, mas tudo partindo de uma filosofia que já tinha sido construída. E aí a gente vai dedicar toda essa fala dessa filosofia religiosa que já havia sido construída a esses povos que foram colocados aqui do Oriente, né, Bill? Sim, com certeza. Eu estou até procurando aqui uma obra aqui que é muito interessante. Como vocês sabem, eu estou na minha casa, né, gravando o programa, e é uma obra muito interessante que traz muito... ele é trazido por Lucas, né, o evangelista Lucas. A gente sabe que Lucas, assim como o Paulo de Tarso, eles não pisaram no mesmo solo de Jesus, né? Quando eles chegaram, Jesus já tinha desencarnado. E esse Lucas foi colhendo informações de outros evangelistas, inclusive do próprio Paulo, para fazer o evangelho dele, né? E esse livro chama-se A Redenção de um Exilado, de degredado a apóstolo. É da editora Dufour, que eu indico muito para as pessoas. Não sei se o Renato já leu ele. Não. Pelo médium Samuel Gomes. É um livro bem grosso até, de 300 e tantas páginas, mas muito gostoso de ler. Traz a história dos exilados mesmo, dos apóstolos todos, né? Como
como exilados de capela, né? Vou repetir, a redenção de um exilado, de degradado a apóstolo, né? Da editora Dufour. Sim. É muito interessante, eu digo para vocês, caso vocês queiram falar, entender mais sobre isso, né? Além, obviamente, do que já foi citado por mim, por Renato, A Caminho da Luz, que é aquele livro que todos os espíritos simpatizantes devem ler, né, Renato? Sim. É fundamental. Não é? Fundamental. Então vamos continuar aqui, que a gente já está caminhando para 19 minutos, ou seja, o fim do programa, então vamos nessa. Assim, conforme os hindus, as almas tinham sido criadas felizes e perfeitas, e sua decadência resultou de uma rebelião. Sua encarnação no corpo de animais é uma punição. Conforme a doutrina espírita, as almas foram e ainda são criadas simples e ignorantes. É pelas encarnações sucessivas que chegam, graças a seus esforços e à misericórdia divina, a perfeição que lhes proporcionará a felicidade eterna. Devendo progredir, a alma pode permanecer estacionária durante um período mais ou menos longo, mas não retrograda. Está lá na pergunta 118, resposta à pergunta 118. O que adquiriu em conhecimento é uma moralidade e em moralidade não se perde. Se não avança, também não recua. E é importante, foi o que o Renato falou agora há pouco aí, né? Ele vai ser enviado, ele pode ser enviado para um planeta inferior, não foi isso que você falou, Renato? Sim. Mas não deixa de reter toda a informação adquirida. O que é dele, o que ele conquistou, é dele, ninguém tira. Perfeito. Eis porque não pode voltar a animar os seres inferiores à humanidade. Desse modo, a metempsicose dos hindus está fundada sobre o princípio da degradação das almas. A reencarnação, segundo os espíritos, está fundada no princípio da progressão contínua. Sim. Segundo os hindus, a alma começou pela perfeição para chegar à abjeção. A perfeição é o começo e a abjeção o resultado. Conforme os espíritos, a ignorância é o começo, a perfeição o objetivo e o resultado, a linha de chegada é a perfeição. Todos nós, isso é a nota do Bill Fabiano, tá? Todos nós somos fadados à perfeição, galera. Todos nós chegaremos num nível de perfeição absoluta e suprema, tal qual é o nosso mestre, nosso querido e amado mestre Jesus. Não tenham dúvidas disso. Obviamente, Jesus já está lá há milhares, há trilhões de anos à nossa frente. Ele já chegou lá, no último patamar, que está lá no livro dos Espíritos, né? Na escala espírita, né, Renato? Jesus chegou no estado definitivo. Estado definitivo, ele chegou no estado espírito puro. Exato. Estado definitivo. Nós estamos caminhando para lá. Vamos demorar um pouquinho? Muito pouquinho. Vamos demorar muito pouquinho mesmo, muito pocão. Mas atingiremos lá. Faz parte, né, Renato? Temos que ter essa meta. Somos criados ignorantes e atingiremos a perfeição. Sim. Seria supérfluo procurar demonstrar qual dessas duas doutrinas é mais racional e dar uma ideia mais elevada da justiça e da vontade de Deus. É, pois, por completa ignorância de seus princípios que algumas pessoas as confundem. É isso, né, Renato? Exato. Vamos dar uma pausinha aqui, né? Exato. Vai começar um outro subtítulo, né, depois. No próximo programa. Isso, exatamente. Porque se você leva em consideração todo esse conhecimento deles, tudo, é como se você estivesse fazendo o caminho ao contrário. Eu nasci perfeito e vou me tornar imperfeito. Exatamente. E não é assim que funcionam. É do 0 ao 100. Não é? É assim que vai, é progressivo. Não é? E em ordem crescente e não decrescente, tá? Aí, se a minha alma vai voltar num cachorro, numa lagarta, enfim, né? Não faz sentido, tá? Não faz sentido. São princípios espirituais ali são princípios espirituais diferentes do princípio espiritual que é a alma humana. É diferente, não é? E aí, quando você... A intenção, a ideia, o propósito, a finalidade é justamente você chegar à perfeição, que é um estado, o estado de perfeição. Aí, né, por enquanto, a gente vai fazendo uso daquilo que é transitório,
não é? Cai aqui, levanta ali, e aí uma hora aprende que, opa, isso aqui não dá, isso é transitório, isso aqui se acaba. Eu não posso ficar apegado a isso, não é? Com certeza. Exatamente. A gente tem toda uma questão perispiritual também, do nosso espírito estar preparado. Obviamente que se fosse dessa forma, de habitar num ser animal, né, a espiritualidade daria um jeito de modificar o nosso perispírito, que não é o caso. E a gente vê casos também de licantropia, né? A gente não vai falar agora sobre isso, que está acabando o tempo, mas quem quiser busca lá o que é licantropia. A gente vai ver lá o espírito perdendo, né, a forma perispiritual, transformando em animais, mas isso é um outro caso, não é material, né, Renato? É uma outra situação, né? Sim, uma questão perfeito. espiritual, perispiritual. É isso, Renato? É isso, Chegamos acabou, ao final? Acabou. Graças a Deus. No final, fechamos mais um ciclo aí. Agradecemos a presença de todos, a presença dos ouvintes. Procurem, divulguem a doutrina espírita, divulguem a Rádio Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Muita paz a todos. Meu parceiro Renato Souza, muita paz. Um abraço, Bill. Muita paz a todos. Valeu. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.